Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na carta de 1 Pedro, capítulo 5. Abra 1 Pedro, capítulo 5, e você vai acompanhar comigo a leitura. O Humberto vai colocar também para nós ali os versículos que nós vamos ler hoje. 1 Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler os versículos 6 e 7. 6 e 7. São versículos muito importantes, porque falam para a gente a respeito de um mal que tem pego a gente de uma forma muito grande durante esses dias, que é o estresse, a ansiedade. Dá uma olhada nesses versículos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e versículo 7, como está aí na sua tela, tá bom? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós estamos vendo aqui que o apóstolo Pedro coloca para a gente uma situação que não é uma coisa moderna, não é uma coisa dos nossos dias. É uma situação que vem acompanhando a humanidade durante todo o percurso dela, que é o estresse, é a ansiedade. E é um pouquinho disso que nós queremos falar hoje à noite, pela palavra de Deus, tá bom? Você sabe o que é estresse? Você é uma pessoa estressada? O que você me diz? O estresse é aquela pressão, aquela ansiedade, aquela tensão que a gente fica durante algum tempo, às vezes deixa a gente meio perdido, sem forças, sem rumo, sem vontade de fazer as coisas. O estresse causa a gente assim, causa bastante coisa. E ele tem várias fontes. Talvez tenha alguma dessas coisas que estão estressando você. Por exemplo, uma das coisas que mais estressam a gente é a parte financeira. Você já ficou estressado por alguma coisa financeira? Por uma causa financeira? Conta para pagar, clientes que não acertam, dinheiro que não chega até o final do mês? Ou a própria correria do dia a dia deixa a gente estressado. Parece que a gente anda correndo o tempo todo e não tem tempo mais para fazer nada. E aí acontecem situações não esperadas. Uma doença, uma dor, um acidente, quebra o seu celular, o cunhado vem fazer uma visita ou vem morar na sua casa. Tem um monte de coisas que podem acontecer. A convivência com pessoas com temperamento difícil também estressam a gente. Às vezes é seu chefe, seus empregados, às vezes é um parente, um colega, marido ou esposa, filhos, pais, o cachorro que não para de latir. Muitas coisas podem fazer a gente ficar estressado. E aí o que acontece? Aí a gente tem reações físicas, tem reações emocionais, muitas vezes a gente precisa ir para médico, tomar remédio, vai para terapia, fica com confiança abalada e pode até causar uma depressão, uma tristeza e deixar a gente para baixo. A minha pergunta é assim que Deus quer que você viva? A vida estressante, a vida com ansiedade, com essa tensão, combina com Deus? Combina com aquilo que Deus quer para a gente? Eu acho que não. Então, olhando para esses versículos, e são poucos esses versículos, frases pequenas, a gente vê aqui alguns recursos que o próprio Deus nos dá para que a gente não fique estressado. Eu chamo isso aqui de recursos anti-estressantes. Tá bom? Porque Deus, Ele não quer que a gente fique estressado. Ele quer que a gente viva feliz. Ele quer que a gente tenha paz no nosso coração para que a gente possa fazer as coisas e viver feliz com Ele. Por isso, Ele nos dá esses recursos que a gente está chamando aqui de anti-estressantes, tá? E se você aplicar esses recursos no seu coração, certamente você vai viver mais em paz, vai ter bons resultados. Lembra de Filipenses capítulo 4? O apóstolo Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai além daquilo que a gente pode imaginar, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, é assim que Deus quer que a gente viva.
sem estresse, mesmo com todas as coisas ainda acontecendo. Então, tá bom, pastor, como é que a gente pode então buscar esses recursos anti-estressantes? Esses 2 versículos nos mostram alguns desses recursos, tá bom? Primeiro recurso aqui é a obediência humilde à vontade de Deus. Nota que ele fala aqui: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Olha só que interessante, é uma obediência humilde. Quando nós estamos falando de humildade, nós estamos falando de submissão, de estar sob a poderosa mão de Deus, de estar sob o domínio dele. E quantos versículos na Bíblia a gente conhece, quantas ordens Deus já nos deu sobre a obediência, sobre a gente cumprir os seus mandamentos. E isso sempre é o melhor para a gente. O problema é que muitas vezes a gente simplesmente acha difícil fazer aquilo que Deus quer. Acha complicado fazer aquilo que Deus quer. Ou mesmo a gente não faz aquilo que Deus quer porque vai de encontro àquilo que a gente acha que é o melhor para a gente. Ou a gente tem preguiça de fazer. E aí é que a gente fica estressado. E aí é que a gente entra pelo cano em muitas coisas. Gente, a obediência humilde é a melhor coisa para eliminar o seu estresse. E eu vou te mostrar por quê. Obediência humilde reduz o nosso estresse. Por quê? Em primeiro lugar, lança a responsabilidade do que é pedido sobre quem pediu, sobre quem mandou aquilo. Eu vou te explicar. Quando você obedece a Deus, fazendo aquilo que Ele manda, a sua responsabilidade, a responsabilidade por aquilo que está sendo feito, vem do Senhor. E nesse caso, nós estamos sob a poderosa mão de Deus. Sabe aquela coisa que você já deve ter alguém perguntado para você, o que você está fazendo? E aí você responde, não, eu só estou fazendo aquilo que me mandaram fazer. Então, eu estou fazendo aquilo que me mandaram, então a responsabilidade não é minha, é de quem me mandou. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa para você. Você tem um carro? Se você não tem carro, talvez alguém aí da sua família tenha, mas vamos supor que você tenha o carro e eu chego para você e falo assim, olha, eu chego para um dos seus parentes, alguém próximo de você, e falo, olha, me dê a chave do carro do fulano ou da fulana. E aí essa pessoa vai fazer uma pergunta. Que pergunta ela vai me fazer? Ué, por que você quer a chave dela? Ah, porque ele me pediu para pedir para você a chave do carro. Ah, bom. Então, já que é ele quem pediu, então eu dou a chave para você. Tá vendo? O que você me pediu para fazer, a pessoa vai fazer porque eu estou sob a autoridade de quem tem autoridade sobre aquela coisa. Quem tem autoridade sobre o seu carro é você. Então, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a responsabilidade passa a ser dele. E, gente, essa responsabilidade vem acompanhada de cuidado, vem acompanhada de ajuda, vem preparando o nosso caminho, como diz aqui no versículo 7, porque ele tem cuidado de vós. Então, é gostoso a gente obedecer humildemente o Senhor, porque a responsabilidade daquilo que está sendo pedido é dele. E ele vai cuidar de nós. E isso nos dá segurança. Obedecer o Senhor, estar numa obediência humilde diante de Deus, dá segurança para a gente. Porque aquilo que a gente está sendo orientado a fazer, quem é que tem a responsabilidade daquilo? É o chefe. Se o chefe mandou, se o chefe está falando, eu vou cumprir e ele vai me agraciar. Inclusive no versículo 5, dá uma olhada aí um pouquinho antes do versículo 6, que a gente leu, diz assim, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Você quer realmente ficar tranquilo diante do Senhor? Faz aquilo que Ele manda. Seja uma pessoa humilde, obedecendo o Senhor. Você lembra a atitude do apóstolo Pedro para com Jesus? Logo na primeira vez que eles se encontraram, lá em Lucas capítulo 6,
capítulo 5, versículos 4 a 6, ele fala isso. Jesus estava ensinando as multidões, de repente as multidões começaram a apertar ele, e ele chamou então Pedro, e subiu no barco do Pedro, ficou um pouquinho afastado na praia, e ensinou todo mundo. Quando terminou de ensinar, ele vira para Pedro e fala: Pedro, lança a rede desse lado aqui, para você pegar peixes. Pedro deu aquela olhada para ele e falou: Senhor, nós ficamos pescando a noite inteira e não pegamos nada. Qual seria a reação natural? Nós não vamos pegar, faz favor, o senhor não é pescador, eu sei o que eu estou fazendo. Não, Pedro vira para Jesus e fala: mas só porque o senhor mandou, eu vou fazer. E você já conhece o final da história. Eles pegaram muitos e muitos peixes. A questão aqui é essa: a obediência humilde traz para nós a graça de Deus. A obediência humilde traz para nós a recompensa de Deus sobre as nossas vidas. E se nada mudar, uma coisa a gente sabe bem: nós não estamos sozinhos. Deus está com a gente, nos ajudando em todas as coisas. Então, se a gente está com Ele, por que eu vou ter estresse? Por que eu vou ter preocupação? Para onde vai a minha ansiedade? Eu não tenho nada com isso. Então, lança sobre ele a sua ansiedade. Humilhe-se diante do Senhor com obediência humilde, e você vai ver que ele vai te abençoar. Esse é o primeiro recurso antiestressante. Tá bom? Eu já estava adiantando o terceiro recurso aqui. Vamos para o segundo recurso. Reconheça a soberania de Deus. Ainda está no versículo 6. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, na hora certa, vos exalte, ou traga para você aquilo que é aquilo que ele quer. Lembra de uma coisa muito importante: quem é que controla o tempo? Quem é que controla tudo o que acontece na vida da gente? Deus, ele tem controle total sobre tudo o que acontece na vida da gente, todo o tempo. Essa é uma coisa maravilhosa de servir a Deus, porque Ele cuida da gente o tempo todo. Eu anotei um versículo aqui em Provérbios capítulo 15 que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Nós estamos nos colocando diante do Senhor o tempo todo, e sabendo que Ele tem controle de todas as coisas, nós vamos temer ao Senhor e seguir as suas instruções, porque Ele é soberano, Ele tem controle total sobre todas as coisas. O problema é que a gente quer as coisas do nosso jeito. A gente muitas vezes acha que sabe o que é o melhor para a gente no tempo certo. A gente quer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo. Mas lembra, a gente já estudou aqui o que Isaías fala: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Gente, nós precisamos confiar no Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Se Ele não deu ainda aquela coisa que você tem pedido, e pedido bastante, é porque Ele sabe que ainda não é a hora de você ter. Você confia nisso? Você confia mesmo de verdade? Então por que está estressado? Porque está ansioso. Se a gente realmente crê na soberania de Deus e que Deus tem controle completo, não só sobre a minha vida, mas sobre tudo o que acontece em volta de mim, eu vou ficar estressado com o quê? Por que eu vou ficar perturbado? A soberania de Deus é um dos maiores motivos pelos quais a gente não precisa ficar preocupado com coisa alguma. Deus, Ele é soberano e Ele controla todas as coisas. E aqui eu vou te dar o terceiro recurso. Primeiro recurso, obediência humilde. Segundo recurso, reconhecimento da soberania de Deus. E o terceiro recurso está no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. E é interessante que ele não usa o verbo como colocar
diante de Deus a ansiedade, ou depositar diante de Deus a ansiedade, ou deixar na mão de Deus, ou deixar ao alcance da gente. Não, ele usa o verbo lançar. O que você entende por lançar? É exatamente isso. É pegar aquilo que você tem na mão, no caso aqui o quê? Lançando sobre ele o quê? A ansiedade. Pegar a sua ansiedade e lançar. Essa é a ideia. Para ficar numa distância da gente que a gente não tenha como pegar de volta. O que muitas vezes acontece é que a gente fala, não, eu coloco diante de Deus a minha ansiedade, mas você vai lá e puxa ela de volta. Você coloca a sua preocupação na mão do Senhor, mas é só a coisa aparecer de novo na sua frente que você pega a preocupação de novo para você e fica ali gemendo com a sua preocupação. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando para você lançar, para não conseguir alcançar mais. Essa é a ideia aqui. Tá, você pode estar perguntando, tá bom, pastor, mas como lançar a nossa ansiedade diante de Deus? Bem, vem comigo para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 são versículos bem claros que falam para a gente como a gente deve lançar a nossa ansiedade diante do Senhor. Ele fala, versículo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Gente, então aqui a gente tem o jeito da gente colocar as coisas na mão de Deus, ou, desculpa, lançar a nossa ansiedade nas mãos de Deus. Oração, súplica, agradecimento. Você é grato pelas coisas que Deus faz para você? Você pede, suplica diante dele as coisas que você precisa diante do Senhor? Olha, muitas vezes a gente pede as coisas para Deus, mas não confia que realmente ele está cuidando. A gente pede as coisas para ele e a gente mesmo tenta continuar controlando aquela coisa. Lança diante dele a sua ansiedade, pela oração, pela súplica, pelo agradecimento. Olha quantas coisas Deus já fez na sua vida. Por que ele vai te deixar na mão agora? Afinal de contas, qual foi a última vez que Deus te deixou na mão? Então veja isso e lança sobre ele a sua ansiedade. O salmista, no Salmo 27, Davi, ele fala palavras muito importantes para a gente. Inclusive, antes da gente ler esses versículos do Salmo 27, versículos de 1 a 3, se você quiser, abre aí. Lembra que Davi não viveu uma vida completamente em paz. Ele vivia o tempo todo em guerra. Ele foi um daqueles que viveu em guerra o tempo todo, a ponto de ele querer fazer o templo, construir o templo para o Senhor em Jerusalém, e Deus falar para ele, não, você é uma pessoa que tem muito sangue na sua mão, eu vou fazer o seu filho construir, você não vai construir, porque ele viveu atribulado durante muitos dias da vida dele. Muitos dos salmos de Davi são salmos que pedem a punição dos inimigos, chegam para Deus e falam, por que o Senhor me desamparou, ou por que os inimigos me perseguem. Mas olha a confiança que ele coloca aqui no Salmo 27. Você está comigo aí no Salmo 27, versículo 1? Olha o que ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Gente, a gente não sabe o que é um exército se acampando contra a gente, uma guerra estourando contra a gente não tem ideia do que é isso. Graças a Deus, a gente não tem ideia do que é isso. Mas ele sabia muito bem. E ele colocava a sua confiança no Senhor. Então, não precisamos viver estressados.
A gente não precisa ver com esse mal da vida moderna nas nossas vidas. A gente pode tranquilamente, como filhos de Deus, buscar esses recursos antiestressantes, a obediência humilde ao Senhor, o reconhecimento da soberania de Deus em todas as coisas que acontecem na nossa vida, lançar sobre Ele pela oração, súplica e agradecimento a nossa ansiedade, e nós vamos ficar em paz. Se a gente está pertinho do Senhor, a gente está em paz. Deus, Ele é o nosso Pai. Uma vez eu estava andando pela rua e vinha andando uma criancinha, talvez de uns 4 ou 5 anos de idade, junto com o pai, andando no lado contrário. E quando nós chegamos perto de um portão, tinha um cachorro, e esse cachorro começou a latir. A menininha, tadinha, se assustou de tal maneira que se agarrou na minha perna, pensando que eu era o pai dela. Mas quando ela se agarrou e ela olhou para cima e viu que não era o pai dela, ela me largou rapidinho e correu para o pai. E eu ri junto com o pai dela, né? Mas ela ficou em paz quando se agarrou na perna do pai. Quando o pai dela pegou ela no colo, ela até sorriu para mim. Por quê? Porque ela estava em paz. Ela estava no lugar seguro. Então, gente, muitas vezes a gente está estressado porque a gente quer. Muitas vezes a gente fica correndo atrás das coisas, correndo atrás de tudo aquilo que a gente precisa fazer, perturbado, ansioso, porque a gente quer. Porque recurso para a gente não ficar estressado, a gente tem. Esse é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor é Deus. E como Deus todo-poderoso, soberano, o Senhor se propôs a nos tratar como filhos, nos tratar como alguém que é objeto do teu amor. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos. Nos ajuda, Senhor Deus, a parar de olhar para nós mesmos, a parar de olhar para as situações difíceis, para os problemas, para os terrores que acontecem em volta da gente, e nos ajuda a confiar no Senhor, a lançar mesmo, através da oração, da súplica, das ações de graça, as nossas ansiedades diante do Senhor, colocar diante de Ti, nas Tuas mãos, e não alcançarmos mais. Ajuda-nos a confiar em Ti, ajuda-nos a Te obedecer. Ajuda-nos, Pai, a estar humildes diante do Senhor, para receber do Senhor o cuidado, receber do Senhor a paz. Eu peço em nome de Jesus. Amém.